Boa noite, galera. Grande Anderson. Ravik Rolim tá aí, Luísa Guedes. Arquiteta e engenheira Lulira. Essa é pesada, arquiteta e engenheira, ó. Grande Aristides, Tamires. Vamos lá, galera, deixa a galera entrar aí. Quem quiser pode falar aqui se assistiu o grupo, o workshop Orçamentista de Elite. Diga aí qual o seu grupo, qual grupo você estava no workshop Orçamentista de Elite. Quem não assistiu, eu fico triste, só lamento, porque foi muito legal. E as pessoas que não assistiram, depois mandam um direct pra gente, que a gente na próxima edição convida essa galera para poder fazer esse workshop, que eu tenho certeza que melhorou a visão de muitas pessoas para a carreira de engenheiro, de arquiteto, mostrou novas oportunidades. A Bru Bassoli também está aí, Rauênia, galera do Grupo 56. O Oliveira, que foi indicado pela Hanna de Mossoró, galera do Grupo 59. Bem, galera, vamos lá. Então, olha só. Vamos começar aqui um bate-papo para falar para vocês. Muito obrigado, Isaías Lucena. Vamos começar aqui um bate-papo hoje sobre as oportunidades, tá certo? No mercado da engenharia civil, da arquitetura, especificamente no que tange a parte de orçamento de obras e licitações, certo? Grande companheiro aí, Erivan, que foi meu colega de turma, a Gabi. Vamos lá. Olha só, pessoal, quem esteve com a gente aí no workshop Orçamentista de Elite, né, teve a oportunidade de assistir 4 aulas, mais 2 aulas bônus. Ó, a Gabi falou que o workshop abriu a cabeça dela para as oportunidades. Então, era exatamente esse o foco. É óbvio que em 4 aulas mais 2 bônus, não é possível apresentar para vocês tudo de orçamento, né? Então, a gente tentou ser o mais objetivo possível, tá certo? Para que vocês pudessem ter um norte nessa área. Mas é óbvio que eu considero que o workshop é como se eu abrisse uma porta para que vocês enxergassem a luz. E agora depende de cada um de vocês entrar nessa porta e a partir dali vocês buscarem esse local no mercado de trabalho, enfim, na área de orçamento de obras. Você pode entrar nessa porta sozinho e buscar o conhecimento, que ele está aí disponível na internet, muita coisa, ou você pode buscar esse conhecimento junto de outras pessoas, né? E com certeza você vai mais longe e mais rápido quando você vai junto de outras pessoas. E por isso, os grupos do workshop, de WhatsApp, foram oportunidades muito boas para as pessoas poderem interagir e, enfim, fazer o networking. Eu acho que isso é muito importante. E era exatamente sobre isso que eu queria falar, tá certo? Hoje em dia, na internet, nós temos muita coisa gratuita, muito conteúdo gratuito. Então, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de aprender, tá certo? E com pessoas que estão no mercado de trabalho, em todas as áreas da engenharia, da arquitetura, que estão oferecendo conteúdos gratuitos. Mas é muito importante vocês entenderem que somente o conteúdo, somente o conhecimento, ele não abre porta. Eu costumo comparar que é como se o conhecimento ele fosse uma chave, mas que você precisa ter ação para poder colocar essa chave na fechadura e abrir a porta. Somente a chave, ela não abre porta. Ela abre a porta se você souber usar a chave para que ela faça essa abertura de porta. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, né? Sobre como encontrar essa oportunidade, como agir. Porque assim, de pessoas com currículos recheados e pessoas competentes tecnicamente, nós temos muitas e muitas que nesse momento não estão com oportunidades no mercado. Isso porque, obviamente, o mercado ele está retraído. Mas, por outro lado, existem muitas pessoas que, mesmo durante esse momento de pandemia, durante os momentos de crise, têm crescido bastante, né?
Então, vamos tentar analisar por que essas pessoas estão crescendo e o que fazer para que você cresça assim como essas pessoas. Ó, por exemplo, o Erivan já está fechando parceria na área. Muito bom isso. Então vamos lá, é isso que a gente vai tratar hoje, tá certo? Sobre como encontrar as oportunidades. Então, como eu havia dito, você buscar o conhecimento é o primeiro passo, porque afinal de contas, como eu disse, se eu tenho uma porta para abrir, a primeira coisa que eu preciso é de uma chave. A chave é o conhecimento. Agora vamos partir para como usar essa chave, tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu currículo ser recheado, ser bom, ele não vai fazer com que ninguém bata na sua porta lhe oferecendo uma oportunidade, tá certo? É importante você entender que para que as oportunidades elas apareçam, e isso é uma pesquisa, 85% das oportunidades, tá? Não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa que foi feita, 85% das oportunidades se dá através de indicação. Isso significa que essas vagas que você recebe aí no WhatsApp, que você olha no Instagram, que você segue, que oferece vaga de emprego, enfim, são apenas 15% do universo de vagas que existe, tá certo? 85% das oportunidades estão sendo preenchidas e você não está sabendo. Isso porque falta algumas coisas que você precisa ajustar. Tu pode no final dessa live falar assim, pô, esse Murilo só falou bobagem, é papo de coach, o pessoal adora falar isso hoje em dia. Pô, mas vamos pensar aqui um pouquinho, por que tem gente que está conseguindo e por que tem gente que não está conseguindo? Eu tenho uma experiência para falar para vocês que eu comecei na minha carreira na iniciativa privada. E assim, graças a Deus, por vários fatores, você pode dizer que foi apenas sorte, enfim, por N fatores, eu, graças a Deus, nunca fiquei nenhum dia desempregado. Eu comecei a trabalhar 15 dias antes de me formar, trabalhei durante quase 5 anos dentro de obras de construção civil e depois comecei a fazer concurso meio que por brincadeira, depois eu conto essa história. Enfim, passei no concurso, mas mesmo como engenheiro concursado, eu continuo pegando alguns serviços, né, fora do escopo do trabalho, trabalhando nos fins de semana e etc e tal. Então, por que será que... Eu não estou falando só de mim, Murilo, estou falando de várias pessoas. Comece a procurar, comece a olhar ao seu redor. Tem muita gente que está crescendo durante essa crise. E aí a gente tem que começar a entender por quê. Bem, a primeira coisa de todas, como eu disse, é o conhecimento. A segunda, e essa aqui as pessoas adoram ridicularizar, e chamam de QI, né? Ah, não sei o que, a vaga é só QI. Pessoal, pode até ter algumas vagas que são preenchidas com filho de alguém, com parente de alguém, mas eu tenho certeza absoluta que é a minoria. Por quê? Porque quando uma pessoa chega para mim e pede para eu indicar um estagiário, pede para eu indicar um profissional, eu não vou indicar uma pessoa somente porque é minha amiga. Por quê? Porque se essa pessoa ela for mal lá naquela vaga, ela não corresponder, eu fico chamuscado com essa má indicação. As pessoas não vão mais confiar em mim, não vão mais confiar nas minhas indicações, não vão mais confiar inclusive no meu network. Pô, Murilo indicou uma pessoa ruim. Então eu, Murilo, por exemplo, eu não indico pessoas por amizade. Eu indico pessoas quando elas têm competência. E não só, e volto a dizer, não só competência técnica. Alguém tá falando que o áudio está ruim? Se tiver, me avisem aí que eu tento arrumar aqui. Bem, então, quando eu falo, volto a falar, em relação aos aspectos de indicação, a gente não indica pessoa ruim, a gente indica pessoa boa. E quando eu falo de pessoa boa, não é apenas de conhecimento, é também pessoas que são comprometidas, que são interessadas, que são dispostas, que têm proatividade. Pessoal, isso é o que falta no mercado de hoje, muito. É proatividade, tá certo? É tu mostrar para aquela pessoa que você realmente está interessado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu muitas vezes recebo pedidos, né, de empresas que me pedem: Murilo, me consegue um engenheiro, Murilo, me consegue um estagiário. E aí vamos lá, vamos pensar aqui. A primeira coisa que eu faço
é um mapa mental para tentar indicar pessoas que têm esse perfil, tá certo? E como é que eu vou lembrar dessas pessoas que têm esse perfil? Eu vou lembrar, primeiro, pelo conhecimento dela, mas também por outras coisas, como, por exemplo, o fato dela ser uma pessoa ativa. Para eu poder lembrar dessa pessoa, eu preciso ver ela. É aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então tem pessoas que todo o tempo estão se mostrando interessadas, por exemplo, nos grupos de WhatsApp lá do Elite VIP. Tem pessoas que todo o tempo estão interagindo nas redes sociais, se colocando à disposição. Então acaba que essas pessoas, a gente vai lembrando delas. Pô, essa pessoa aqui, a cada um mês ela vem aqui, fala comigo, diz que está precisando, mas ao mesmo tempo está buscando conhecimento. E é exatamente essas coisas que vão fazendo a gente ser visto e ser lembrado. Então entenda que você precisa ser visto e ser lembrado. Isso tanto nas redes sociais, é importantíssimo isso. Algumas coisas que eu falo para você. Primeiro, olhando suas redes sociais, eu, além do direct, tenho outra forma de poder entrar em contato contigo? Olhando tuas redes sociais, eu sei qual é a tua profissão? Olhando tuas redes sociais, né? Se eu pegar ali o teu perfil e começar a botar para baixo para poder olhar, eu sei qual é a profissão que tu exerce? Então isso hoje em dia é muito importante. Por exemplo, hoje eu digo que o meu perfil, né, apesar de ser um perfil pessoal, né, o perfil da minha empresa, né, eu uso o perfil Engenheiro Murilo Reis, eu digo que ele não é mais meu, né? Por exemplo, algumas vezes quando eu posto algumas coisas pessoais, tem gente que até reclama, né? Por quê? Porque as pessoas estão ali para ver engenharia. E olha só, é muito comum pessoas do Brasil todo me procurarem exatamente por conta das redes sociais. Mas eu não quero que vocês pensem que apenas as redes sociais elas resolvem. Também existe um outro ponto muito importante que é a sua presença física, tá certo? E quando eu falo de presença física, você precisa estar presente, tá certo? Onde os seus potenciais parceiros, os seus potenciais clientes estão. Então aqui vai algumas dicas importantes para vocês. Primeira coisa, você precisa estar acessando frequentemente os perfis tanto de rede social quanto os sites, por exemplo, do Sinduscom da sua região, do Sebrae da sua região, da Federação das Indústrias da sua região, do Senai da sua região, do SES da sua região. Esses eventos, pessoal, são eventos onde as empresas estão. E muito provavelmente, essas empresas é que vão abrir portas para vocês. Então, todo evento que tiver dessas instituições, eu tenho que estar lá, tá certo? Ainda que o evento me pareça chato, ainda que o evento me pareça desnecessário, eu sempre dou alguns exemplos. Por exemplo, vai ter o lançamento da pedra fundamental da construção do prédio do SESI. Pô, é um evento, sabe, que tecnicamente não vai agregar em nada. Pelo contrário, às vezes esse evento é num horário ruim, que eu vou ter que me deslocar para lá, mas eu tenho que estar lá. Por quê? Porque eu tenho que ser visto. E quem é visto é lembrado, tá certo? Então você precisa estar nesses eventos, tá certo? E pelo menos aqui na minha região, como eu vou em quase todos esses eventos, em muitos eu chego lá, pessoal, por exemplo, às vezes palestras gratuitas e muito boas, palestras realmente riquíssimas, com consultores, enfim. E eu chego lá e tá vazio o negócio. Então, assim, às vezes falta esse ímpeto. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes a gente tem vergonha de chegar num local que a gente não conhece ninguém. Cara, mas é assim mesmo. Se vocês não acreditam, eu sou uma pessoa que era, e até me considero ainda um pouco, extremamente tímida. Na verdade, quando eu comecei a dar aula, 20 anos atrás, em sala de aula, foi para perder um pouco da timidez. Então, esse relacionamento, ela é a chave. Você precisa ter bons relacionamentos profissionais, você precisa ter bons parceiros. Por exemplo, vamos imaginar que amanhã você pegue um serviço que você não é competente para fazer. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim amanhã e diz assim, Murilo, eu quero que você faça um projeto estrutural. Eu digo, olha,
Vamos fazer. Só que eu não sei fazer projeto estrutural. Mas eu tenho que saber quem é a pessoa que eu vou procurar para poder dividir esse serviço. Porque de repente ele pega o projeto estrutural, eu faço o orçamento. Então eu preciso ter essa rede de relacionamento. Né? Eu vejo muitos profissionais que, quando precisam de, às vezes, serviços simples, as pessoas vão recorrer aos grupos de WhatsApp. Eu acho que tudo bem. Algumas vezes isso é necessário. Mas se eu não tenho essa minha rede de relacionamento, pessoas com quem eu posso contar nesses momentos, tá certo? Significa que meu relacionamento profissional, a minha rede, está fraca. E onde é que eu vou fortalecer essa rede? Na maioria das vezes nas redes sociais e nesses eventos presenciais. E digo mais para vocês, apesar de redes sociais, apesar de LinkedIn, uma coisa que ainda vale muito é o olho no olho. É claro que agora durante a pandemia está difícil, mas logo, logo, se Deus quiser, isso vai voltar, né, para a normalidade. É o olho no olho, é o aperto de mão, ou então agora o novo meio de cumprimento, é a troca do cartão de visita em papel. Tem gente que acha que isso aí está fora de moda, mas não, faz muita diferença. Porque às vezes num evento que tu esteja, que tu vá lá, aproveita aquela hora do coffee break, do cafezinho, para conhecer pessoas, para mostrar o teu trabalho, o que tu faz, para fazer aquele network que é tão importante. Nessa hora o cara muitas vezes não está com o LinkedIn ali, e tem pessoas que ainda nem entraram nesse mundo, né? Então eu preciso ter uma alternativa para essa pessoa ela depois me achar. Então eu dou meu cartão de visita. A mesma coisa quando eu vou fazer uma entrega de currículo, tá certo? Eu não tenho que esperar a vaga aparecer no meu WhatsApp, no meu Instagram, tá certo? Quando eu divulgo uma vaga, pessoal, já aconteceu o caso de eu divulgar uma vaga nas redes sociais e eu receber 300 currículos. Já teve uma vaga que eu botei, eu não disse nem qual era a cidade e nem qual era o salário. Eu recebi currículos do Brasil inteiro. As pessoas não sabiam nem onde elas iam trabalhar e nem quanto elas iam ganhar, mas mandaram currículos, entendeu? Então, a possibilidade de você ser escolhido porque seu currículo é muito bom é muito difícil. Porque, na verdade, quando eu vou fazer essa seleção, eu não vou abrir os 300 currículos, né? E na maioria das vezes, como eu disse, eu vou preencher essa vaga antes de analisar, tá certo? Esses currículos. E aí, o que faz muita diferença? É essa visita. Eu preciso, né, como a gente diz, botar um óleo de peroba na cara e sair batendo na porta mesmo. Batendo na porta das empresas, oferecendo os serviços. Mas aí você tem que não apenas levar um currículo, como eu disse. Claro que se lá tiver uma vaga de emprego, se é isso que você deseja, leve seu currículo, mas leve também um cartão de visita mostrando que você pode não apenas atuar enquanto empregado, mas prestando serviços. E é exatamente isso que eu mostrei no nosso workshop Orçamentista de Elite, que você pode prestar serviços para as empresas, você pode prestar serviço para o setor público, tá certo? O setor público também contrata por dispensa de licitação engenheiros, arquitetos, para atuar nas comissões de licitação, para fazer os projetos dos editais de licitação, para fazer os orçamentos dos editais de licitação. Nesse momento, né, a gente estava discutindo hoje lá no grupo Elite VIP, dos alunos do curso completo, tem pessoas lá que estão dizendo o seguinte: pô, a minha empresa ela só trabalhava com obra comercial, loja de shopping, e isso está parado. Realmente está, pessoal. Por quê? Porque os shoppings estão começando a reabrir agora. As pessoas, muitas delas, as que têm juízo pelo menos, ainda estão com receio de sair de casa. Então, realmente, esse ano de 2020 vai ser um ano que a construção privada vai demorar um pouco a voltar aos trilhos, mas vai voltar. Eu tenho certeza absoluta, eu não sei quando que a economia vai retomar, mas eu sei por onde ela vai retomar, que é pelo mercado da construção civil. Então, o momento de você preparar para poder ter as oportunidades é agora. E volto a dizer, pessoal, não bitolem a visão de vocês somente em buscar vaga de emprego, porque essas serão cada vez mais difíceis, né? Se tem pouco emprego, tem muito trabalho. Então, essas pessoas que estão lá no grupo falaram que as empresas dele que trabalhavam com construção privada, comercial, de loja de shopping, estão indo para onde agora? Aonde que elas estão vendo que não para em nenhum momento,
por exemplo, no ramo das licitações. Então o que acontece? Tem muita gente que entrou no curso agora, no curso completo, no workshop, para poder aprender a entrar nesse mercado das licitações, porque não para nunca. Mesmo com pandemia, está licitando hospital, está licitando obras, enfim. Esse mercado não para. E aí, eu digo para vocês, tem muita empresa, muitas, que estão querendo entrar nesse mercado, mas não sabem como entrar. E aí é que vai a questão do conhecimento e vai a questão de você ter a coragem de ir lá e bater na porta e dizer, olha, nesse momento que o mercado está parado, a pessoa vai te dizer que não tem oportunidade, eu digo, e se eu criar oportunidade para você? Você já pensou em entrar no ramo das licitações públicas? É um ramo que é muito promissor, eu posso lhe ajudar nisso. E aí eu vou lá com a parte de engenharia, de arquitetura, né, que é o que eu preparo vocês para vocês atuarem, né? Então você tem que ter a segurança para isso. E você vai então fazer com que essa empresa descubra esse nicho. Então eu vou dar aqui uma dica para vocês muito importante. Eu tenho um aluno meu que ele começou a visitar as licitações públicas, tá certo? O nome, pessoal, já está dizendo, licitação pública. Qualquer pessoa pode ir lá numa licitação pública assistir. E eu recomendo muito a vocês que vão lá ver como é que funciona o negócio. Chega lá, entra, a pessoa pode até te perguntar, o que é que tu está fazendo aqui? Não, eu vim assistir, quero ver como é que funciona isso. Sou estudante de engenharia, ou sou engenheiro civil, ou sou arquiteto. E aí tu começa a mapear aquelas empresas que participam de licitações. Muitas dessas empresas, elas buscam profissionais que muitas vezes não são nem engenheiro, nem arquiteto, nem técnico de edificações para fazer os seus orçamentos. São pessoas que se auto-intitulam como se isso fosse uma profissão, elas se auto-intitulam de planilheiros. Ou seja, são pessoas que em algum momento aprenderam a manusear um software de orçamento, por exemplo, e acham que sabem fazer o negócio. Mas o que elas sabem fazer, na verdade? É mexer em sistema, mas sem nenhuma técnica. E muitas vezes, esses planilheiros, eles botam as empresas em barcas totalmente furadas, né? Já teve cliente meu que chegou para mim, tinha contratado um planilheiro desse, chegou numa obra e quase não consegue terminar a obra. Ele me disse, depois de 2 anos de obra, uma obra de R$1 milhão, sabe quanto é que foi o lucro dele? R$16 mil. Por quê? Porque o planilheiro simplesmente baixou os custos de qualquer maneira para ele ganhar a licitação, mas não adianta ganhar a licitação rebaixando o preço. E é isso que eu ensino para vocês descobrirem a fazer a coisa da forma correta, para que vocês possam, nem sempre com o preço mais baixo, vencer as licitações, desclassificando as outras empresas pelo conhecimento. Eu tenho um aluno, por exemplo, que entrou em uma licitação contra 17 empresas e ele conseguiu desclassificar as 17. E aí ele entrou com o preço dele sem estar rebaixado. Por quê? Porque ele encontrou erro em todas. E isso é muito comum, pessoal. Porque, como eu disse para vocês, as empresas, elas muitas vezes buscam essas pessoas que não têm o conhecimento. E, às vezes, a culpa disso é nossa. Por que é nossa? Porque a pessoa está querendo entrar e ela não sabe onde buscar esse profissional. Por quê? Porque esse profissional, ele muitas vezes está em casa com o currículo lá esperando uma oportunidade, quando na verdade ele tem que chegar lá, bater na porta e oferecer o seu serviço. Então, voltando ao caso daquele meu aluno, ele começou a mapear aquelas empresas que participavam sempre das licitações, tá certo? E ao terminar aquele processo, ele ia lá nessas empresas, visitava essas empresas e oferecia o seu serviço. Por exemplo, ei, eu vi que tu perdeu uma licitação ali por erro de planilha. Eu estou aqui para poder tentar na próxima vez fazer você ganhar. E esse meu aluno, na verdade, ele até começou a trabalhar sem cobrar nada. Ou seja, ele disse, olha, eu faço para ti tudo para te entrar na licitação e tu começar a ganhar. Se tu ganhar, tu me paga. Aí tu vai dizer, pô, Murilo, trabalhar de graça. Pessoal, se vocês estiverem parado total, é melhor trabalhar de graça para daqui a pouco talvez ganhar
né? E geralmente quando tu faz isso, tu cobra um valor um pouco mais elevado do que ficar paradão aguardando as oportunidades, tá certo? Então as oportunidades, elas têm que ser construídas. E é isso que vocês precisam entender, tá certo? Então, quais são os grandes gargalos? São networking, são saber vender o serviço de vocês. Não adianta você simplesmente ter o conhecimento se você não sabe vender isso. Então, por que durante o workshop eu tive uma aula que eu falei das oportunidades? Que é para vocês pegarem essas oportunidades, identificar onde é que elas estão e chegar lá oferecendo o que aquelas pessoas estão procurando. Por exemplo, uma coisa que eu falei muito sobre a questão do BIM, né? A partir de 2021, o BIM vai ser obrigatório, tem um cronograma, né? A partir de 2021, e depois vai para 2024, depois vai para 2028, tem em etapas. Que o BIM será cada vez mais exigido nas obras públicas, tá certo? E aí o que acontece? Chegou o momento, por exemplo, de você aprender a usar o BIM e sair oferecendo esse serviço. Tem muito prefeito que nem sabe que vai ser obrigatório. E a partir do ano que vem, então, será obrigatório e você precisa mostrar para ele isso, tá certo? Teve uma pessoa que disse aqui, e as empresas confiam em quem elas não conhecem? Vai depender da sua forma de vender. Se você mostrar segurança, se você mostrar conhecimento, ela vai. Porque, como eu te disse, muitas vezes as empresas elas não sabem quem buscar. Aí das duas, uma. Ou elas vão buscar indicação, ou elas vão buscar alguém que mostre segurança para elas. E, pessoal, licitação, tu nunca pode dar para ela uma garantia de 100% que ela vai ganhar. Não. Tu vai lá, vai mostrar o serviço. Ah, foi desclassificado dessa? Beleza, aprendeu, vai para a próxima. É óbvio que quanto mais conhecimento tu tiver, né, para tu evitar ser desclassificado, perder pelo preço, até ok, mas ser desclassificado por erro de orçamento, óbvio que isso aí é uma coisa que eu exatamente trabalho para que vocês não cometam, né, os erros de orçamento, tá certo? E se tu mostrar segurança, mostrar que tu tá fazendo um orçamento com pesquisa de preço de mercado, pô, não tem empresa que não vai confiar em quem apresenta para ela segurança. A Gabi aqui perguntou, quanto é que se cobra por um orçamento? Gabi, tem duas formas da gente cobrar. A primeira forma é por hora técnica, pelo menos eu entendo dessa forma, tá certo? O que eu faço? Eu faço uma estimativa de quantas horas eu vou levar para fazer aquele serviço e multiplico pelo valor da minha hora técnica, beleza? Cada pessoa sabe qual é o valor da sua hora técnica, né? Quanto que tu vende a tua hora para poder fazer aquele serviço. Eu costumo dizer que para um profissional recém-formado, em torno de 100 a 150 reais por hora é um valor bem razoável, tá certo? Agora, obviamente que quanto mais segurança tu tiver, quanto mais conhecimento tu tiver e quanto mais resultados você tiver, maior serão os valores que você pode cobrar, tá certo? Então multiplica o número de horas técnicas pelo valor da hora de trabalho e soma aos custos para realizar aquele trabalho. Por exemplo, se você precisa gastar para poder se deslocar, para visitar o local do terreno, você vai incluir nesse valor, tá certo? O Fernando perguntou aqui, não seria mais interessante por metro quadrado de projeto? Fernando, eu acho isso muito ruim e vou lhe explicar aqui por quê. Vamos imaginar que você cobre por metro quadrado, tá certo? Então a casa da pessoa tem 100 metros quadrados. Vamos imaginar aqui, só para você entender, eu vou dizer aqui em relação a um projeto estrutural, por exemplo. O cara pede para te fazer um projeto estrutural de uma casa de 100 metros quadrados, aí tu cobra por metro quadrado. Aí eu te pergunto, se essa casa for térrea ou ela for de 2 andares, é o mesmo trabalho que tu vai ter? Obviamente que não. É a mesma casa de 100 metros quadrados, mas... Vou já te responder, Francisco. Eu não falei do técnico de edificações mal, mas vou já te responder. Então, voltando à questão do projeto. Então, claro que uma casa de 2 pavimentos, ela vai te dar muito mais trabalho para realizar. Então, você tem que levar isso em consideração. Por isso que, para mim, a estimativa por hora técnica é muito melhor, tá certo? Portanto,
na verdade, tu vai cobrar por complexidade. E como é que tu vai medir essa complexidade? Pela estimativa de horas que você vai levar para fazer aquele serviço. É claro que no início o profissional tem alguma dificuldade, tá certo? Em fazer essa estimativa correta. Mas a experiência vai dizendo isso para ele. Agora eu vou responder. Engenheiro Yuri Lira diz que tem gente que cobra 2% do valor do orçamento. Nesse caso, Yuri, geralmente em licitação tem pessoas que cobram assim, olha, eu não te cobro nada, como eu falei agora, mas se você ganhar a licitação, eu te cobro um percentual do valor do orçamento, tá certo? Agora esse 2% não é fixo. Imagina que seja uma obra, por exemplo, de 500 milhões. Será que a pessoa vai querer pagar 2%? Não, porque é um valor totalmente absurdo, né? Então, às vezes tem esse percentual, mas ele deve ser negociado antes, dependendo, claro, do porte da obra, do valor da obra, enfim. Então, tirem da cabeça de vocês fórmulas prontas. Não existe fórmula pronta, tá certo? O custo da hora técnica, Delton, eu costumo falar que para um recém-formado, em torno de R$100 a hora tá um valor bem razoável. Aí teve alguém que falou aqui o seguinte, Murilo, tá menor do que o valor de uma hora técnica de um pedreiro. Eu não sei, porque se eu pegar aqui, que eu vou trabalhar, por exemplo, 170 horas por mês, 8 horas por dia, né? Vezes 22 dias dá 176 horas. Se eu multiplicar por R$100 dá 17.600. Se eu não conheço nenhum pedreiro que ganha R$17.600 por mês. Mas se vocês conhecerem, né? Então, para um recém-formado, eu considero que mais ou menos R$100 por hora está um valor bem razoável. Agora, à medida que você vai tendo segurança, conhecimento, experiência, resultados, tu pode cobrar 350, 400. Fernanda, sim, a gente utiliza a mesma técnica na questão do laudo, tá certo? Agora eu vou responder aqui, teve um colega que ele falou, o Francisco, disse que eu falei mal dos técnicos. De forma nenhuma. O que eu quis dizer, não sei se você acompanhou nessa hora, é que tem gente que contrata o planilheiro que nem técnico, nem engenheiro e nem arquiteto é. Isso que eu falei, que é o chamado planilheiro. É o cara que ele não é formado em nada, ele aprendeu a mexer ali num software e vai fazendo. Muito pelo contrário, para mim, existem excelentes técnicos de edificações, inclusive eu aprendi muito com eles, né, durante a minha trajetória. Então, o técnico de edificações, ele pode sim fazer orçamento, assim como engenheiro e como arquiteto. Então, se eu falei alguma coisa, sei lá, que pareceu para você que eu falei mal dos técnicos, estou aqui me retratando, pelo contrário. Os técnicos de edificações são profissionais excelentes para fazer orçamentos. E muitas vezes eles fazem orçamentos muito bem, né? Eu conheço algumas empresas que trabalham com orçamentistas técnicos de edificações e têm excelentes resultados. O Manuel Hidalgo, acho que ele, se eu não me engano, ele mora na Costa Rica. Ele é também aluno do nosso curso completo de orçamento de obra de construção e licitações. Diz que lá é cobrado um valor de 1% como mínimo, né? Como eu disse, essa questão varia muito com o valor da obra, né? Como eu disse, uma obra de 100 milhões, 1% é um valor bem elevado. Mas, enfim, vamos lá. O Edson disse, recebo pedido de pessoas que querem baixar até 20% do valor da obra para ganhar a licitação. Onde está o erro? Edson, na verdade não existe erro aí, tá certo? Vou te explicar aqui por quê. Existe um artigo da Polícia Federal, que eu já até compartilhei ele com meus alunos, tá certo? Que é sobre isso que eu vou falar agora, Emerson, sobre baratear. Então, existe um artigo da Polícia Federal que ele mostra o seguinte, tá certo? O orçamento base das licitações, na maioria das vezes, ele é feito, o orçamento de referência, com base no SINAP, tá certo? Que é a questão do sistema que ele é mantido pela Caixa e pelo IBGE. Então, veja bem. Primeira coisa, existem muitos orçamentos de licitações que são mal feitos, tá certo? E aí, nesse caso, o que eu preciso filtrar é saber qual licitação vale a pena eu entrar. Então, tem muitos clientes que me procuram, tá certo? Para eu fazer orçamento para eles. E, na verdade, quando eu analiso o projeto e analiso o orçamento, eu sugiro para o meu cliente o seguinte, olha, eu sei que tu quer me pagar para poder fazer esse orçamento, mas eu te sugiro não participar dessa licitação. Por quê? Porque o projeto está muito ruim e o orçamento está muito ruim.
Então, pô, eu não quero que meu cliente entre numa licitação para ter dificuldade. Eu quero que ele entre quando for interessante para ele. E isso, pessoal, faz total diferença. Gera uma credibilidade incrível quando tu fala isso pro teu cliente. Pô, esse cara realmente está preocupado com a minha empresa. Ele não quer só ganhar meu dinheiro fazendo o orçamento. Tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que dá sim para baixar, em muitos casos, bastante o orçamento das licitações. Se, por exemplo, o orçamento que está lá na licitação for um orçamento recente, porque tem casos que tu vai numa licitação e o orçamento já está defasado, aí, alguns casos, realmente não dá. Mas se for um orçamento recente, dá às vezes para te baixar muito. Por quê? Porque existe um artigo da Polícia Federal, e isso é fato, é fácil eu te mostrar isso, que existem itens do SINAP que chegam a ser 70% mais caro do que o valor de mercado, tá certo? Por quê? Porque essa pesquisa do SINAP, ela é feita na menor unidade comercializada, ela é feita no varejo, tá certo? E quando você vai fazer um orçamento para uma obra, você vai considerar uma compra no atacado, a compra em quantidade. E aí as empresas, elas conseguem um valor bem mais barato do que a mediana do SINAP. Entenda bem, o SINAP, ele não considera, tá certo, o menor valor que ele encontrou no mercado, ele encontra o valor da mediana, o valor do meio. Então, geralmente, esse valor é muito elevado. Então, tem muitos casos que dá sim para baixar. Agora, o que não dá para fazer é querer baixar 20% linear. Isso eu sou contra, apesar de que hoje existe até algumas licitações que querem fazer isso. Eu sou radicalmente contra, tá? Nosso aluno também, que hoje faz bastante sucesso aqui no Maranhão com licitações, Alfredo tá aí, fera. Bem, e aí, pessoal, o que eu estava dizendo para vocês em relação à questão da troca de informações. Vamos lá, o Edson, deixa eu responder essa pergunta do Edson aqui. Uma dúvida, os valores que devem ser baixos são os preços e não os índices, certos? Pergunto porque já recebi proposta, ganhar bem pouco para fazer isso. O cara procurou outro. Edson, bote uma coisa na sua cabeça, você não precisa de todos os clientes. Você precisa dos clientes que valorizam o bom profissional. Então, é muito comum eu dar meu preço para o cliente e ele dizer, olha, encontrei um mais barato. Eu digo, não, pode fazer com ele. Eu prefiro pegar menos serviços, mais serviços que tenham um valor que seja justo e que eu possa fazer um trabalho para o cara de excelência, que realmente eu possa investir meu tempo ali para fazer algo de excelência, do que eu pegar 10 trabalhos ao mesmo tempo com um valor que seja que não seja justo para o meu trabalho, tá certo? Então comece a buscar os bons clientes. O SINAP serve para orçar obras privadas? Luísa, entenda que o SINAP é um sistema de composições. As composições você pode até usar para obras privadas. É óbvio que o melhor é fazer composições com base em apropriações feitas na obra. Mas, em alguns casos, eu posso sim buscar as composições do SINAP. Agora, a pesquisa de preço, o ideal é que seja feito no mercado mesmo, né? Ou seja, eu faço lá o meu orçamento, mas eu preciso pegar o meu telefone e ligar para o fornecedor para saber os preços do cimento, tá certo? Esse trabalho do orçamentista é fundamental. Ou, quando é uma empresa um pouco maior, eu faço uma relação dos principais insumos da obra e passo para o setor de compras daquela empresa e digo o seguinte, olha, para esse orçamento aqui, eu queria que você cotasse o preço do cimento, da madeira, da areia, e ele vai lá e vai te passar os valores por qual a empresa está comprando aqueles materiais, e aí você tem, tá certo, como fazer o seu orçamento. Murilo, e como é que eu faço isso quando a obra tem muitos insumos e fica uma relação muito grande? É muito simples. Eu gero a chamada curva ABC de insumos. Nela vai mostrar o quê? Quais são os insumos que mais impactam no custo da obra. E eu vou focar, então, em fazer a pesquisa desses insumos, tá certo? Pois bem, Murilo, faz toda a diferença também para obras privadas entregar mais de uma cotação. Veja bem, Jânio, na questão da obra privada, uma coisa muito importante é que você... porque qual é o grande problema da obra privada? Às vezes o cliente... ele pede cotação, ele pede um orçamento para várias empresas.
Só que cada empresa, ela trabalha com uma premissa diferente, né? Ou seja, algumas consideram algumas coisas no custo, outras consideram outra. Então, qual é o grande lance? É você não simplesmente enviar a proposta para o teu cliente pelo WhatsApp, né? Enfim, mesmo que seja em formato de arquivo, ou pelo e-mail. Você tem que marcar uma reunião com o seu cliente. Para quê? Para você mostrar para ele o que você levou em consideração para obter aquele orçamento, aqueles preços, tá certo? Isso faz total diferença, pessoal, porque as pessoas, elas precisam ter segurança na contratação. Eu, Murilo, nem sempre contrato a pessoa mais barata para fazer qualquer serviço aqui em casa. Às vezes eu chamo 2, 3 pessoas, digo o que eu quero e vejo a segurança da pessoa no que ela vai me entregar, tá certo? Então, quanto mais segurança eu tenho na pessoa, nem sempre eu vou ofertar para a pessoa que oferecer o menor valor. E isso, por exemplo, tu chegar lá no condomínio, por exemplo, que é prestar o serviço e fazer essa demonstração, essa explanação do teu projeto, do teu orçamento, faz total diferença. Por isso que eu sempre digo, o olho no olho, muitas vezes, vale muito mais na obtenção de oportunidades do que simplesmente a pessoa ficar em casa e achar que de casa vai conseguir as oportunidades, enfim, do mercado. E outra coisa também que faz muita diferença, pessoal, são você estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, tá certo? Então, por exemplo, quando as pessoas falam do meu curso, né, e às vezes a gente até recebe algumas denúncias, né, por exemplo, de pessoas que tentam, por exemplo, piratear meu curso, um exemplo, né? Ah, tem no grupo ali que a pessoa está vendendo teu curso por R$10. Primeiro que ela nunca vai conseguir, porque eu estou sempre atualizando os materiais. Então ela nunca vai estar com a versão mais atual. Segundo, que só o conhecimento não é o mais importante. Eu costumo dizer que 50% do meu curso, 50% do meu curso é o grupo de WhatsApp. Por quê? Porque nesse grupo de WhatsApp, que é do Elite VIP, lá tem só pessoas que trabalham com orçamento. E claro, pessoas que ainda estão aprendendo, que estão nessa caminhada. Mas, quando uma pessoa lança lá uma dúvida, lança lá uma situação que ela viveu, tem ali 200 pessoas que dessas 200, às vezes 150 já estão no mercado de trabalho e algumas dessas pessoas já vivenciaram aquela situação. Então, tu tá com um time de pessoas ali, te faz crescer muito, porque além do aprendizado do conteúdo, tu tá aprendendo com experiência prática das pessoas. E, é muito bacana quando eu vejo essas interações. Eu tô lá para tirar as dúvidas, mas tem vez que eu nem preciso entrar na conversa. Quando eu vejo que um colega já resolveu a situação, já foi lá e deu uma saída, porque ele já vivenciou aquilo, e eu vejo, isso aí tá correto o que ele fez, eu nem entro, eu deixo as pessoas ali se ajudarem. E tô ali, tá certo, para poder tirar algumas dúvidas mais cabeludas que aparecem, enfim, que as pessoas ainda tem alguma dificuldade ali, aí eu vou lá e entro para tirar as dúvidas. E sem contar que as pessoas, elas, muitas vezes, elas me procuram até no privado, meu celular tá lá, e sempre que eu posso, eu respondo as pessoas, mando áudio para ela com algumas dicas que podem fazer a diferença. Então, na verdade, quando você tá com uma rede de pessoas que caminham juntas, o seu crescimento é muito mais rápido. Por isso que eu digo que, às vezes, a pessoa ela quer fazer a economia burra. O que é economia burra? Eu não vou fazer, por exemplo, eu não estou falando aqui só do Murilo, tá? Eu não vou fazer o curso agora porque eu não tenho dinheiro, porque eu posso estudar por conta própria. Beleza, só que tu vai demorar, às vezes, para aprender 2 anos uma coisa, vai perder um contrato, vai perder uma licitação, porque tu economizou R$400, R$500. Então, a gente tem que pensar o que é prioridade pra gente. E quando as pessoas falam, é caro, enfim, sei que cada pessoa tem a sua condição, tem pessoas que podem, pessoas que não podem. Aí eu pergunto, quanto caro é tu perder uma oportunidade? Porque tu não sabia aquilo ou porque tu errou alguma coisa. Então é preciso que as pessoas pensem nisso, tá certo? Que não tem saída que não seja investir em você mesmo, tá certo? O Vitor Moisés perguntou aqui, quando será a próxima turma, professor? Olha só, as pessoas que fizeram o nosso workshop, elas já
estão aptas, tá certo, a poder entrar na próxima turma. Nós abrimos a próxima turma, tá certo, com 100 vagas. Dessas 100 vagas já tinha sido preenchido umas 62, se não me engano, até a hora que eu olhei. E tem ainda 38 vagas. Essas 38 vagas, eu coloquei uma oportunidade, exatamente por conta da pandemia, para as pessoas que estão fazendo workshop, com 50% de desconto. Então, o curso de R$ 1.197 que está o meu curso, e esse valor pode ter certeza absoluta que está barato, porque algumas dicas que eu dou ali, elas podem fazer você ganhar um contrato, pegar as oportunidades muito melhores do que essa, né? Eu estou oferecendo esse curso por R$ 598,50, né? Se a pessoa quiser, ela pode parcelar no cartão em até 12 vezes de R$ 58,00. Então, assim, é um investimento que eu digo que é mais barato que uma pizza por mês, né? Então, as pessoas que quiserem entrar nessa nossa próxima turma, amanhã será o último dia com esse valor, tá certo? Então, as pessoas que quiserem depois, procurem aqui no direct, ou quem está no grupo do workshop, procurem lá no grupo do workshop, que a gente passa o link, só que só lembrando, só são 38 vagas. Por quê, Murilo? Porque, eu preciso ter uma quantidade de pessoas, tem pessoas que vão entrar no curso ainda com um nível muito básico, né? E essas pessoas, elas vão daqui a pouco, daqui a 3 meses estudando, 6 meses estudando, vão estar já num nível bem elevado. Mas até essas pessoas chegarem lá, elas requerem que realmente eu dê um apoio mais próximo. E eu não posso ter 500 pessoas no curso, porque senão eu não vou conseguir dar esse apoio próximo, tá certo? Então, portanto, nós só temos mais 38 vagas. Então, se você quer participar, manda um direct pra gente, ou lá no grupo do workshop, fala e aproveita essa oportunidade, porque ela só vai até amanhã nesse valor, tá certo? Depois de amanhã, volta pro valor normal de R$ 1.197. Amanhã, R$ 598,50, podendo parcelar em até 12 vezes, beleza? Pois bem, 2 coisas que eu queria falar. Pra galera que tá lá no workshop, tem muita gente que está me cobrando direto a questão do certificado do workshop. E aí eu vou só de novo falar desse assunto, apesar de que eu já falei no grupo, tá? Mas só para poder reforçar isso. Amanhã, a gente prorrogou o workshop até amanhã, tá certo? Então, ainda que tenha alguém aqui na live que não tenha assistido o workshop, são 6 aulas que dá mais ou menos 5 horas, tá certo? De conteúdo. Se a pessoa amanhã focar e tirar 5 horas, ela consegue fazer todo o workshop. E aí, pessoal, eu digo sempre, por que as pessoas muitas vezes conseguem maratonar uma série, né, na TV e não conseguem maratonar um conteúdo que ela está aprendendo? Em relação à pergunta da Luísa Guedes, no curso eu ensino a fazer o orçamento pelo Orça Fácil, pelos dois, pelo Excel, para quem não vai ter o Orça Fácil, e também tem um módulo completo do Orça Fácil, inclusive ensinando o Orça BIM, ok? Beleza. Então, as pessoas podem ainda maratonar o workshop, ele só vai ficar disponível até amanhã, e somente amanhã terá essa condição especial. E aí, às 18 horas, nós vamos mandar para vocês o link para vocês poderem emitir o certificado gratuitamente do workshop. A Márcia Andrade pediu para mandar o link de inscrição. Depois manda um direct lá pra gente, tá certo? E agora vamos falar do seguinte. Eu vou fazer um sorteio de uma vaga nesse curso, tá certo? Uma vaga nesse curso. Se você está aqui assistindo a nossa live e já pagou o curso, se você ganhar esse sorteio, você vai ter um crédito para poder fazer um outro curso nosso, ou enfim, a gente vai conseguir alguma forma de lhe compensar aí, tá certo? Ó, a Selma disse que maratonou o curso fazendo a chapinha do cabelo, legal. Pois bem, a ementa do curso tu vai encontrar lá no site, depois me pede, Brenda, lá no privado que eu te mando o conteúdo do curso, beleza? Então veja bem, como é que vai ser o sorteio dessa vaga? Ela vai ser o seguinte,
Assim que terminar aqui a live, eu vou postar uma arte, tá certo? Lá no feed, falando sobre o workshop. Só vai poder concorrer a essa vaga quem participou do workshop. Então eu vou conferir se aquela pessoa ela fez o workshop. Vou pedir para ela os dados dela, verificar se ela fez o workshop. Se ela fez o workshop, ela está apta a ganhar a vaga, tá certo? Como é que vai ser esse sorteio? Eu vou postar lá uma arte perguntando o seguinte para vocês. Qual foi o maior aprendizado de vocês no workshop? Tu vai fazer um comentário, tá certo? E vai marcar uma pessoa. Dizer, olha, eu aprendi isso, isso e isso, o que eu mais gostei foi disso, disso e disso, e marca uma pessoa para que essa pessoa saiba do nosso workshop e na próxima oportunidade ela faça com a gente, tá certo? A próxima oportunidade deve ser lá para setembro, né? Com certeza o curso será um valor mais caro, por isso é importante quem quer entrar no curso, entre agora, porque vai aumentar o valor, tá certo? Com novos conteúdos que serão alimentados dentro da plataforma. Então, vamos lá, são 3 passos para você concorrer à vaga. Fazer o comentário, marcar um amigo e você vai compartilhar essa imagem nos seus stories e me marcar, tá certo? Então, 3 passos para poder você não errar. Comentar o post, marcar um amigo e compartilhar esse post nos seus stories. Aí tu vai me marcar. Só um detalhe importante, a galera que tem o seu perfil privado, eu não recebo a notificação quando você me marca nos stories, tá certo? Então, você manda para mim um print dessa marcação, tranquilo? Então, beleza, vou recapitular para ninguém errar, pessoal, que as pessoas erram muito. Comentar no post que eu vou fazer agora, marcar um amigo e compartilhar no story. Comentar, marcar um amigo e compartilhar nos stories. Beleza? E sempre eu peço, quem gostou dessa live, quem quiser ajudar, possa ajudar mais pessoas, tá certo? Eu também peço um favor, que vocês tirem um print dessa live, compartilhem nos stories de vocês, marquem a gente, porque a nossa maior satisfação é quando a gente consegue perceber que a gente está ajudando as pessoas a encontrar um caminho na profissão de vocês, tá certo? Eu tenho certeza que muitos de vocês investiram muito tempo, muito dinheiro para vocês se formarem, para vocês estarem estudando engenharia, arquitetura, e nesse momento não tem ainda aquela vida que sempre sonhou. E eu acho, devido a vários alunos meus que hoje, mesmo com essa pandemia, estão conseguindo crescer na profissão através das licitações, através dos orçamentos das obras privadas, pessoas que às vezes nem são engenheiros, nem arquitetos, nem técnicos, mas a pessoa é um empreiteiro e ela quer fazer melhores orçamentos, elas estão conseguindo essas oportunidades, tá certo? E aí, galera, então eu vou fazer esse sorteio. O sorteio vai acontecer amanhã às 8 horas, tá certo? Às 8 horas da manhã. Você terá hoje e até amanhã às 8 horas para poder fazer os 3 passos. Os 3 passos vai ser amanhã pela manhã às 8 horas o sorteio e os 3 passos são comentar o post que eu vou fazer agora, que você aprende no workshop, por isso só vai poder ganhar quem fez o workshop. Depois você vai marcar um amigo para que ele possa fazer a próxima edição do workshop e vai compartilhar essa imagem, tá certo? No seu history, fazendo uma marcação do meu nome e me mandando o print, se o seu perfil for privado, beleza? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. 8 da manhã de amanhã, tá certo? 8 horas da manhã de amanhã vai ser o sorteio, beleza? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês puderem nos ajudar, compartilhem um print dessa live nos stories. 8 da manhã, já falei, 8 da manhã. O sorteio vai ser amanhã, 8 da manhã. Tem como fazer o workshop ainda? Giovanni, se você se comprometer a maratonar o workshop, dá, porque ele vai ficar amanhã o dia inteiro e eles são 5 horas, tá certo? Vamos lá, de novo a pessoa perguntando, quais são os 3 passos para poder... os 3 passos para poder participar do sorteio.
comentar o post que eu vou fazer agora, marcar um amigo e compartilhar nos seus stories. Esses 3 passos, beleza? O sorteio será amanhã às 8 horas da manhã e só poderá fazer aquelas pessoas que participaram do workshop. Um grande abraço a todos vocês e só lembrando, quem tiver interesse em fazer o curso com 50% de desconto, só temos 38 vagas até amanhã. Então corra antes que acabe essas vagas, porque na próxima edição vai estar mais caro o nosso curso. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima. Valeu!